Essa noite aqui a gente se reúne nesse friozinho para conversar um pouquinho sobre os nossos investimentos. Vou fazer uma abertura bem breve, uns minutinhos apenas, para contar para vocês que, com relação a investimentos e previdência, que esse bate-papo é focado nesse assunto. Hoje aqui a gente não vai falar de saúde, mas vamos ter outros encontros para falar de saúde novamente. Nós fizemos esse encontro para fechar o semestre, para mostrar para vocês como é que se comportaram aí os nossos números do semestre. Nós tivemos uma grande conquista nesse primeiro semestre, né? Nós conseguimos o nosso selo de autorregulação, que é um selo de reconhecimento e certificação oferecido pela Associação Brasileira de Previdência Privada, que é a ABRAP, Sindicato das Instituições de Previdência Privada, e o ICSS, que é o Instituto de Certificação de Profissionais da Seguridade Social, e ele vem e faz todo um processo de certificação, de verificação da qualidade da governança do Metros, né? Qual é o nível de segurança dos nossos investimentos, dos nossos processos de investimento. Então, para a gente foi assim uma alegria que a gente se candidatou para receber esse selo, né? Para que eles viessem aqui auditar o nosso instituto, conferir os nossos processos e verificar se eles poderiam nos dar oportunidade de corrigir o que eventualmente tivesse com desvio, ou certificar que a gente tivesse com tudo adequado. E, para nossa alegria, os processos do Metros já estão certificados, ou seja, foi reconhecido que o Instituto está dentro dos altos padrões de governança, o que melhora a nossa segurança, melhora a nossa confiança. O Metros tem trabalhado muito pesado para melhorar governança, confiabilidade, transparência, para que as pessoas possam conhecer o que a gente está fazendo e possam saber que o dinheiro delas está bem cuidado aqui nas nossas mãos. E é por isso que a gente está fazendo esse encontro, para contar hoje para vocês como que foi o comportamento do semestre com relação aos nossos investimentos. Também tem um segundo recadinho, que nesse semestre a gente alcançou aí os 3 bilhões, né? O sonhado 3 bilhões de reais. Então, o pessoal juntando dinheiro, os aportes que foram a gente tem tido assim muita satisfação, aumentou muito o volume de aporte extraordinário que os nossos participantes estão fazendo, e mais arrecadação ordinária, comum, e mais com a colaboração do patrocinador, enfim, todo o dinheiro que a gente juntou nos nossos 3 planos, o plano 1, plano 2 e no plano família, e o PGA, que é a verba administrativa, tudo isso somado, nós alcançamos aí os 3 bilhões de reais, que é um número redondo, né? Um número que merece ser celebrado, comemorado, e a gente está aqui cuidando para que esse número aumente ainda mais. Eu vou passar a palavra para o nosso gerente de investimento, que é o Rodolfo. Rodolfo está aqui conosco desde 2018, é um profissional da área de instituição, trabalhou a vida toda em instituições financeiras, em grandes bancos, e vem realizando aí sob a supervisão da Kate, né? Ele cuida da nossa área de investimento. A ideia é a gente dar a palavra para que vocês conheçam esses colaboradores do Metros, que são os nossos colaboradores de destaque, né? Então, como a reunião vai ser organizada hoje? Primeiro, o Rodolfo vai falar, contando um pouco da parte de investimento, e depois o Maurino, que é o nosso gerente de previdência, um atuário especializado, já nosso colaborador há muitos anos, fez carreira dentro do Metros, vai conversar um pouquinho sobre previdência, plano instituído, para que vocês saibam como é que isso funciona. Então, Rodolfo, vamos aí passar a palavra para você nos mostrar os números do semestre e as perspectivas. Boa noite a todos. Obrigado aí pela participação, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho e mostrar o resultado dos investimentos. A ideia desta reunião é que ela aconteça trimestralmente, tá? É a primeira reunião nesse formato. A gente trazia esse formato dentro do Comitê de Investimentos e para o Conselho Deliberativo também. E a ideia agora é para que a gente traga esse formato também para os participantes, para que a gente consiga justamente
atingir esse objetivo do exemplo aí do Nazaré, que está lá em Brasília e tem a oportunidade de estar aqui participando com a gente e assim tantas outras pessoas, né? Acho que realmente é o legado da Covid aí, que a gente pode pegar a parte boa de uma outra coisa, como sempre isso na vida, né? Então, vou avançando aqui a apresentação. Como a Alexandra já mencionou, a ideia aqui também é a gente falar um pouquinho de quem são as pessoas que cuidam dos investimentos de todos nós dentro do Metros. Então, esta é a equipe atual de investimentos do Metros. São 6 pessoas hoje que fazem parte da equipe de investimentos, tá? Todas elas vindo do mercado financeiro. Então, a Kate, que é a nossa diretora de investimentos, e a ETQ, né, que é administrador estatutário tecnicamente qualificado. A Kate aí que responde para a Previc e os demais órgãos sobre os nossos investimentos. A Kate é a maior parte da carreira dela sempre atuando na área de investimentos no Bradesco, depois no Banco ABC Brasil, no Fator e no Metros. Eu estou na gerência da área de investimentos. Minha carreira começou lá atrás como estagiário do Banco do Brasil, depois 2 passagens no HSBC, Itaú, Safra e Citibank. Estou no Metros, como a Alexandra já mencionou, desde 2018. O Roberto Godinho, que é coordenador da área de investimentos, com passagens por Bradesco, Interfloat Corretora, XP, Guide e Metros, todos nós certificados CFP, que é uma certificação de planejador financeiro. Tenho também a Celina Ota como minha assistente, como minha analista sênior, com uma experiência num family office chamado Hasley e Metros. O Rogério Souza, analista plena, passagem no BIC e Metros, ambos com a certificação CPA 20, e a Rafaela, que cuida do nosso back-office, que é um operacional bem pesado e que ela toca isso também com bastante maestria, tá? Então, como vocês podem perceber, toda a equipe ela é certificada, seja a certificação CFP ou CPA 20. Então, só para poder dar um pouquinho o nome aqui das pessoas e o que cada um deles fazem. O Roberto, como eu tinha dito, ele cuida da área do segmento de renda variável, tanto carteira própria, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, como a gestão de fundos de investimentos em ações, e hoje ele está fazendo monitoramento também da carteira de investimentos no exterior. A Celina cuida de renda fixa, então toda a carteira de renda fixa do Instituto, que é praticamente 70% dos nossos 3 bi, está sob gestão da Celina, e ela vem monitorando também a carteira de multimercados. O Rogério cuida da nossa carteira imobiliária, e que dentro dessa carteira são os nossos ativos shoppings, o Panambi, que é um condomínio que a gente tem em construção, e também os fundos imobiliários. Aí a Rafaela, como eu já mencionei, a Rafaela ela cuida do back-office. Aqui a ideia é eu falar um pouquinho dos processos dos investimentos, coisa rápida, e depois eu já entro direto na performance das carteiras e falar um pouquinho da atribuição de resultado de cada uma das classes de ativos, tá? Então a gente tem aqui do lado esquerdo como que é um resumo, né, do nosso processo de investimentos. Então a área de investimentos ela identifica uma oportunidade no mercado. A partir dessa identificação de identificar essa oportunidade de investimento no mercado, a gente faz um filtro de seleção. Normalmente esse filtro de seleção ele é utilizado em plataformas eletrônicas. A gente utiliza uma plataforma terceirizada chamada Quantum. A partir do momento desse filtro de seleção, existe as análises das áreas de investimento, riscos e controles e jurídico. Depois disso é feita uma due diligence nessas casas, né? A gente marca uma reunião com cada uma dessas casas para entender se está aderente às nossas políticas de investimento e demais parâmetros aí de risco e também jurídico. Com isso, a gente leva para o comitê de investimentos para deliberação desse investimento, deliberação ou não do investimento. Se o investimento for aplicado, a gente entra nessa fase de monitoramento, tá? Do lado direito aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona o comitê de investimentos e como que ele é representado, né? Então, o comitê de investimentos, a gente tem ali o bloco de representação, a diretoria executiva e o apoio técnico. Então, a gente tem as 3 áreas ali, que eu já até mencionei, que é a área de investimentos, a área de riscos e controles
e o jurídico em conformidade. Essas três áreas elas trabalham em sinergia para qualquer análise e monitoramento dos investimentos. E o comitê de investimentos ele é composto por esses três grandes blocos, tá? A diretoria executiva, que é a Alexandra, a presidente, a Kate, que é a diretora de Previdência e Investimentos, e a Cícera, que é a diretora da Saúde. Elas têm ali o poder para deliberar os investimentos dentro do nosso MDA, né? Dentro do volume ali que a gente tem, que elas têm alçada para aprovação, que são 4% apenas do patrimônio. Para volume superior a isso, já vai para o âmbito do Conselho Deliberativo, tá? O bloco de representação ele é composto por mim e pelo Fernando da área de risco, e o apoio técnico ele é feito pelo Lonel e pelo Roberto. O Roberto é o da área de investimentos e o Lonel, jurídico e conformidade. Antes de eu entrar aqui para falar um pouquinho e mostrar para vocês a performance dos investimentos, eu Rodolfo, vou... Rodolfo, Oi. deixa eu só dar uma voltadinha no anterior para contar para eles o seguinte. Aqui, gente, a gente distribuiu, até a gente recebeu o selo por isso, pelo equilíbrio de forças. Então, nesse comitê, a Kate é a diretora de investimento, e claro que a matéria afeta a diretoria dela, o Rodolfo é da área dela e o Roberto é da área dele, é da área dela também. E depois o Fernando, que é o analista de risco, é subordinado à presidência, e a gerência jurídica é subordinada à presidência. Ou seja, a gente tem uma distribuição para fazer o controle efetivo da qualidade. E aí, só ressaltar que na identificação aqui se trata, a área técnica identifica o produto. Então, se a gente quer investir no exterior, se a gente quer um fundo de investimento imobiliário, e aí a gente fez um trabalho para despersonalizar a seleção. Então, essa plataforma de investimento, ela funciona aqui como um garantidor da nossa impessoalidade, né? Não há preferência para escolher quem vai fornecer o produto. A gente faz uma seleção automatizada. A gente coloca lá nessa plataforma, que é uma plataforma de mercado, e ela puxa para a gente quais são as melhores ofertas relativas àquele produto. E depois que ela selecionou o que é melhor, aí sim a gente vai trabalhar nessa seleção. Antes de eu pular aqui para falar um pouquinho da rentabilidade e falar um pouquinho de retorno de cada um dos segmentos em relação à meta atuarial e meta de rentabilidade, eu queria fazer um overview assim do que foi o primeiro semestre de 2021 para os mercados, que isso vai fazer um pouco de conexão aí na hora que a gente começar a olhar a rentabilidade dos investimentos, tá? Então, nada mais é do que um overview de tudo que aconteceu do comecinho do ano para cá e que teve impacto, claro que direto nos nossos investimentos, tá? Então, os principais pontos de atenção e que a gente, né, que a área de investimentos vem monitorando, é realmente o avanço da vacinação. Então, o avanço da vacinação ela deve permitir a volta da normalidade econômica esperada aí agora para 2021. O mercado como um todo espera que esse avanço da vacinação traga um benefício econômico de recuperação no final do ano, tá? Então, assim, se tudo ocorrer dentro do esperado, no quarto trimestre de 2021, a gente já começa a ter um impacto favorável em virtude aí do avanço da vacinação. Claro que ainda tem o risco dessas novas variantes. A gente vê aí a variante Delta já trazendo um impacto grande fora, né? Fora do Brasil e alguns casos aqui no Brasil. Então, o principal risco é como essas novas variantes afetaria a eficácia da vacina, tá? Mas no curto prazo a gente já vê essa evolução de vacinação já trazendo benefícios, com menor número de hospitalização, de leitos de UTI, óbitos também num número menor e tudo mais. Então, assim, a gente vem acompanhando de perto que isso ele é muito importante para a gente, para a retomada da economia. O mercado projeta um crescimento do PIB ainda para esse ano na casa de 5,30, então é um crescimento robusto, comparando com o que a gente teve no ano passado. Tá certo que ele é um crescimento em cima de uma base menor, né, mas ele já é um crescimento interessante e que isso também traz aí alento para os mercados, tá? Inflação, a gente continua com uma inflação muito pressionada, tá? Principalmente pela menor atividade econômica, somando ao preço dos commodities. Então, a gente tem em especial aí o preço do barril do petróleo, só para
para a gente ter ideia, a gente está falando de uma alta de 50% do barril do petróleo do início do ano para cá, tá? O barril Brent, ele está na casa aí de $76 o barril. Inflação, a gente tem uma inflação acumulada no início do ano, no primeiro semestre, né, do ano, de 4%, e o mercado espera aí uma inflação até o final desse ano ainda de 6,5%. Então, além da inflação impactar diretamente no nosso bolso, né, ela impacta aqui também direto nas nossas metas, né, tanto na meta atuarial como na meta de rentabilidade, porque as metas elas são atreladas à inflação. Para vocês terem ideia, no plano 1, a meta atuarial ela é de INPC. O INPC ele anda muito próximo ali do IPCA, então INPC mais 4,70, e no plano 2, 4,40. Então, assim, são metas bem agressivas, e com o mercado do jeito que está, a gente encontra muito mais dificuldade para atingimento dessas metas, tá? Dólar, a gente viu uma desvalorização da moeda no início do ano, nesse primeiro semestre, com peso relevante, principalmente pelo esse resultado do PIB, esse resultado positivo do PIB, e aumento da taxa de juros aqui no Brasil também, que acaba atraindo investidor estrangeiro, tá? Retorno positivo da Bolsa, então a gente tem o IBX 100, que é um índice que a gente olha bastante, que é o que acaba tendo uma correlação muito maior com as nossas carteiras de renda variável, um retorno positivo de mais de 8,8 no primeiro semestre. E aí depois eu vou falar um pouquinho ali, a gente vai ver como que está a nossa carteira de renda variável, que ela supera o índice, o Ibovespa, tá bom? E assim, do âmbito político, a gente monitora, e isso acaba trazendo impacto direto nos nossos investimentos e traz volatilidade, que é o quê? A CPI da Covid, a reforma tributária. Então, esses são os outros assuntos ali que também impactam os nossos investimentos, tá? E no mundo a gente vê mais ou menos o mesmo cenário, né? Avanço de vacinação, preocupação com as novas variantes, e um ponto importante aqui que é a retirada dos estímulos fiscais, que eu acho que acaba sendo um dos pontos mais importantes para a gente monitorar nos países desenvolvidos. Então, dito isso, fazendo um resuminho aí do que aconteceu, como que foi aí o primeiro semestre. Aqui a gente tem no lado esquerdo o desempenho do plano 1. Então, o plano 1 hoje ele tem 1,47 bilhão de reais. A linha verde é a rentabilidade de 2021. A linha azul é a meta de rentabilidade e a linha cinza é a meta atuarial, tá? Então, a gente consegue observar aqui que o retorno acumulado do plano foi de 6,63 de janeiro a junho, até o fechado de junho, acima tanto das nossas metas de rentabilidade como a meta atuarial do plano, tá? Aqui ao lado direito, a gente tem a oportunidade de ver a atribuição de performance. O que é isso? O que cada segmento contribuiu para que esse resultado fosse de 6,63 positivo, acima da meta atuarial no primeiro semestre, tá? Então, a gente tem ali a primeira barra, que é a rentabilidade do plano, 7,58% acima das metas, né, tanto atuarial como de rentabilidade, veio da renda fixa. Depois eu vou falar um pouquinho como está a composição de carteira em cada um dos planos, tá? Esse formato eu vou passar em todos os planos, tá? Então, assim, nessa primeira parte ele vai ficar um pouquinho mais complexo, que eu vou explicar, né, cada um dos detalhes, e depois a gente consegue avançar um pouco mais rápido aí para que também a apresentação fique um pouco mais dinâmica, tá? Então, a gente teve uma rentabilidade positiva de 7,58 acima da meta atuarial, vindo da renda fixa. A renda variável teve uma contribuição muito importante aqui no plano 1, com 9,66 positivo, também acima das nossas metas e acima também do IBX, que foi de 8,82 no semestre. Investimentos no exterior, a gente tem uma rentabilidade negativa de 5,12. Rodolfo, acho que vale explicar para o pessoal o que é IBX, porque nem todo mundo é afeto aí aos termos do mercado. É isso aí, vai me cobrando aqui, porque às vezes passa, tá? O IBX é um índice da Bolsa, com as 100 ações mais listadas por volume e liquidez, tá? Então, são os papéis mais negociados, os 100 papéis mais negociados na Bolsa de Valores. Então, a gente tem o Ibovespa, que é composto por uma quantidade menor de papéis, eu vou chutar aqui uns 65 papéis,
também por volume e liquidez, mas o Ibovespa ele entra ali com as 100 ações mais negociadas e com maior liquidez, tá? Esse índice ele é revisto a cada 4 meses. Então, voltando aqui para o gráfico da direita, a contribuição foi negativa de 5,12 nos investimentos no exterior. Aqui é praticamente a desvalorização do dólar, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente como que funciona essa carteira de investimentos no exterior. Os investimentos estruturados, que são fundos de investimentos em participações e fundos multimercados, a gente teve uma contribuição positiva de 4,37, abaixo das nossas metas. Imobiliário, que entra a nossa participação nos shoppings e fundos imobiliários, teve uma participação praticamente no 0 a 0, de 0,79, e a nossa carteira de empréstimos de 8,33 positivo, também acima das nossas metas, tá? Avançando, aí eu vou falar um pouquinho aqui de como está dividida a nossa carteira, tá? Então, a gente tem 78% da nossa carteira, que é a parcela maior aqui, azul, né, em renda fixa. Lembrando aqui que eu estou falando do plano 1. O plano 1 ele é um plano mais conservador. Ele é um plano que a gente está num plano mais maduro, que a gente já está numa situação aqui que a gente paga mais benefícios do que recebe, né? Então, aqui a gente tem que controlar na unha ali o nível de risco que a gente toma para esse plano, tá? Então, por isso que a gente tem uma parcela maior em renda fixa. Sendo que 47% da carteira estão em títulos públicos federais, na curva, que esses títulos são NTNB, são títulos atrelados à inflação. E quando a gente diz que é na curva, é o seguinte, eu considero que eu vou levar esse título até vencimento, tá? Então, imagine o seguinte, eu compro uma NTNB, um título público atrelado à inflação, que o vencimento dele é em 2050, por exemplo, e que vai me pagar IPCA mais 6%, por exemplo. A marcação que a gente faz diariamente nesse papel é IPCA mais 6%, porque eu estou considerando que eu vou levar ele a vencimento, não que eu vou vender ele antes desse vencimento, tá? Então, essa é a diferença dessa primeira linha ali dos 47% que a gente diz na curva e 3% que é a mercado, tá? Então, a gente tem 50% desses 78% são títulos públicos atrelados à inflação, sendo que a maior parte está na curva e a menor parcela de 3% está no mercado. Quando a gente marca isso na curva, a gente traz uma volatilidade muito menor para o plano, tá? 12% em fundos de renda fixa. Aqui eu tenho fundos soberano, né? São fundos que a gente usa para a nossa liquidez, para a liquidez diária. São fundos que compram 100% de títulos públicos e fundos de crédito privado e juros e moedas também são classificados como fundos de renda fixa. 8% da carteira de renda fixa ela é composta por debêntures e letras financeiras, que são créditos bancários, e 7% a gente entra aqui como outros. Na renda variável, 4,8% da carteira. Então, como eu disse aqui no plano 1, a gente toma um risco muito menor, então isso reflete diretamente na carteira de renda variável, sendo que eu tenho 3% da carteira em FIAs. FIAs são fundos de investimentos em ações, então é a nossa carteira terceirizada, e 2% da carteira de renda variável, ela está na nossa carteira própria, que tem por volta aí de 15 papéis, todos eles a gente faz o acompanhamento nós mesmos dentro de casa, tá? Investimento no exterior, no plano 1, nós temos 4% do plano, investimentos no exterior. Aqui a gente colocou de pé no início desse ano, em janeiro desse ano, um fundo exclusivo com a Schroders. A Schroders ela é uma asset, é uma casa de investimentos. Então, é uma gestão terceirizada e exclusiva do Metros, tá? Então, é um fundo exclusivo. Ele é um fundo que busca dólar mais 5% ao ano. Então, ele é um fundo que, além da variação cambial, ele vai sofrer tanto, né, positivo ou negativo a variação cambial, e ele busca retorno em ativos listados não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, tá? Esse fundo, a gente conseguiu tanto o plano 1 para o plano 2. Por que a gente montou fundos exclusivos, tá? A gente já tinha uma posição em investimentos no exterior nos dois planos desde 2016, mas a gente optou por sofisticar um pouco mais essas carteiras para que a gente conseguisse trazer um nível de risco diferenciado para o plano 1 e para o plano 2. Então, o plano 1, apesar de ter
investimentos no exterior, ele tem um nível de risco nessa carteira, uma volatilidade menor do que no plano 2. Lembrando que o investimento no exterior, ele sempre vai nos dar uma proteção em relação à nossa bolsa local, tá? Então, não é regra, mas normalmente quando a bolsa aqui sobe, o dólar se desvaloriza, e o inverso também, ele é praticamente verdadeiro, tá? Isso não é sempre, mas, quer dizer, a gente busca essa descorrelação, mas isso ela acontece. Então, assim, o interessante de ter a nossa parcela de investimentos no exterior é justamente ter essa descorrelação negativa e a proteção com a bolsa local. Ô, Rodolfo, Oi. o nosso colega de Brasília, Nazareno, está perguntando o que é meta atuarial. Acho que vale voltar naquele gráfico para explicar para todo mundo. Assim, todo mundo ficar na mesma página, né? Legal. O investimento ele tem o passivo e o ativo, né? O ativo aqui os investimentos como um todo. Então, são os fundos de investimentos, títulos públicos, é o que eu estava explicando agora. E o passivo é a participação, né, o volume de recurso que a gente vai pagar ao longo do tempo para os participantes, tá? Então, a gente tem todo um cálculo atuarial aí que o Maurino, essa é a área do Maurino, né, a área de previdência, ele faz todo um cálculo para saber quando o último participante, lá em 2100, se aposentar, quando que esse cara ele vai receber a última parcela dos investimentos, da contribuição dele, né, a título de aposentadoria. Então, é feito todo um cálculo atuarial e a gente tem que rentabilizar este recurso a IPC, no caso do plano anual, INPC mais 4,70 para que a gente consiga garantir que lá no final da aposentadoria de todos tenha recurso suficiente para bancar essa aposentadoria. Então, essa meta atuarial ela é revista todos os anos, com base em estudos matemáticos e tudo mais, e é isso aqui que a gente mira todo dia que a gente acorda para atingir esse número, tá? Rodolfo, só para complementar, para que todo mundo consiga compreender como é que funciona a previdência privada, porque é uma dúvida bem comum. Muita gente fala: olha, o pessoal está aposentando, agora tem mais gente recebendo do que gente pagando. Quer dizer que o Metros vai quebrar, o Metros vai falir? Sempre tem esse tipo de dúvida. Então, como que funciona a previdência privada? A gente junta uma quantia de dinheiro e essa quantia de dinheiro que é acumulada durante o tempo da carreira da pessoa, ela precisa fazer frente para a projeção de despesa na aposentadoria dela. Então, todos os anos, o cálculo atuarial é feito olhando o que a gente tem de dinheiro, o quanto a gente espera que isso rentabilize e o quanto a gente projeta que a gente vai pagar, os índices de correção desse pagamento da aposentadoria. Se a gente bater a meta atuarial, significa que está tudo bem, que nós estamos bem. Se a gente supera, significa que o Instituto vai ficando numa condição ainda melhor. Agora, se a gente não bate a meta atuarial, a gente vai analisar o porquê a gente não bateu essa meta, às vezes são conjunturas econômicas fora do nosso controle, e aí a gente precisa chamar mais dinheiro, que é aquela parcela que muita gente já pagou, que dificultou a vida de muita gente, que são os planos de equacionamento. Então, o plano de equacionamento, ele acontece quando o Instituto não bate uma meta atuarial. Então, esse equilíbrio é o trabalho que a gente faz o ano todo. A gente, graças a Deus, vem numa sequência de anos em que a gente tem conseguido bater essa meta atuarial e não tem precisado pedir dinheiro para os participantes e para a patrocinadora. Porque quando não se bate a meta atuarial, é feito um cálculo, há uma margem de segurança, então nem sempre que a gente não bate, a gente chama recurso, mas se a gente passar dessa margem de segurança, a gente precisa chamar mais recurso do participante e da patrocinadora, que vão arcar metade, metade, com a necessidade de recompor esse capital para que a gente possa honrar as nossas obrigações e pagar todas as aposentadorias que a gente prometeu aí ao longo do período. É isso. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aqui no chat que a gente vai respondendo. Achei importante a gente esclarecendo essas coisas. É legal que já pontua agora para antes da gente, né, chegar lá no final e não entender o que é atuarial, já fica mais complicado, né? Mas ainda assim manda, porque a gente vai respondendo e às vezes não entende tudo, mas é legal que vocês participem e vão compreendendo aí a estrutura do nosso negócio, porque não é tão simples, mas vale a pena um esforço para a gente compreender como é que funciona.
Legal, obrigado, viu? Então, só concluindo aqui nos quadradinhos abaixo, aqui a gente tem 9%, né, praticamente arredondando ali, 9% da nossa carteira alocado em investimentos estruturados. Os investimentos estruturados são FIPs, que são fundos de investimentos de participação. São fundos que compram participação de empresas não listadas em bolsa, apostando no sucesso dessas empresas e depois a venda dessas empresas no mercado, tá? E fundos de investimentos multimercados. São fundos, como o próprio nome diz, eles podem atuar em diversos mercados, seja eles de bolsa, moeda, juros, pré, pós. Então, o gestor do fundo ele vai alocar os recursos ali de acordo com a tendência do mercado. 3%, 3,6% da carteira do plano 1 está alocado nos investimentos imobiliários. No caso do plano 1, a gente tem a participação no shopping Boulevard Tatuapé, tá? E 1% da carteira, 1% da carteira ela está em empréstimos. Então, os empréstimos também rentabilizam a nossa carteira de investimentos, tá? Aqui eu vou mostrar um pouquinho a projeção de liquidez do plano 1. Então, a gente toma o cuidado também de projetar essa liquidez durante um determinado período. Existem o vencimento dos investimentos, né? Então, apesar da liquidez que a gente tem diária ali, para honrar com os pagamentos mensais dos aposentados no plano 1 e no plano 2, a gente também trabalha essa projeção de liquidez, que nada mais é do que os vencimentos, principalmente de título público, ao longo dos meses, para que a gente já vá trabalhando dentro da nossa estratégia de investimento as oportunidades para rentabilizar melhor a carteira, tá? Então, o plano 1, a gente tem uma média aí de 90 milhões de investimentos no terceiro trimestre agora de 2021 e para o último trimestre na média de 85 milhões. Então, é daqui que a gente já começa a olhar o mercado e já traçar as nossas estratégias de curto prazo para alocação de recursos, tá, de investimentos. Agora aqui já é o plano 2, mesmo racional do plano 1, tá? O plano 2 a gente já passou o plano 1 em questão de patrimônio. Hoje no plano 2 temos um patrimônio de 1,56 bilhão. Mesmo racional, a linha verde ali, que é a linha zigue-zague, podem notar que no plano 1 ele tem um pouco mais de volatilidade, no plano 2 ele tem um pouco mais de volatilidade. Isso aqui é em virtude do risco que a gente toma, a gente consegue tomar um pouquinho mais de risco no plano 2 para entregar um pouco mais de rentabilidade no longo prazo, tá? Então, a linha verde é a rentabilidade acumulada no primeiro semestre, que no caso do plano 2 foi de 5,62, ficando abaixo da meta atuarial de 6,21 e da meta de rentabilidade de 6,45. Da onde que veio, aqui ao lado, do lado direito, a gente mostra da onde veio, né, a atribuição de performance em cada uma das classes de ativo. Então, a gente tem um acumulado de 5,48% positivo em renda fixa, vindo da renda fixa, não atinge aqui meta atuarial. Na renda variável, a gente tem uma performance bem importante de 8,13. Depois eu vou mostrar para vocês no próximo slide o percentual de renda variável no plano 2, aí, que é por volta de 16%. No exterior, no plano 2, a gente tem um retorno acumulado negativo menor, de 0,18. Vamos lembrar que lá no plano 1, a rentabilidade negativa era de praticamente 5 e pouquinho, né, 5%. Por quê? Porque aqui no plano 2, além da exposição cambial, a gente consegue tomar um pouco mais de risco. Esse investimento ele foi formatado para entregar dólar mais 7. Então, a gente teve um impacto negativo nessa carteira no exterior no dólar, mas a gente teve um reflexo importante dos investimentos que a gente fez lá fora e isso minimizou a desvalorização da moeda, tá? Já na carteira de estruturados, que são os multimercados e os FIPs no plano 2, entregou aí acima do CDI de 4,56, mas ainda longe da meta atuarial. Imobiliários 1,87 e empréstimos 8,13. Aqui é a rentabilidade por perfil em cada um dos planos. Então, só relembrando, o perfil ultraconservador tem 0% de renda variável, o conservador ele tem até 15% em renda variável, moderado até 25% e o arrojado até 35% de exposição em renda variável, tá? A rentabilidade acumulada nos perfis
no primeiro semestre foi de 4,44 positivo para o ultraconservador, 4,80 no conservador, 5,05 no moderado e 5,28 no arrojado. Aqui falando um pouquinho da alocação do plano 2, aqui a gente já consegue notar que a parcela em renda fixa ela é menor do que no plano 1, então a gente tem 65% da carteira em renda fixa, aquele mesmo racional, tá? 35% em títulos públicos na curva, então são NTNBs, né? Nota do Tesouro Nacional atrelado à inflação, e que a gente marca isso até vencimento, né? Marca na curva, então a gente leva isso até vencimento. Aqui é bom porque a gente não sofre a oscilação de marcação a mercado diária, então nesses 35% a gente já diminui a volatilidade do plano. A gente tem só 1% em título público marcado a mercado, também título de inflação, 13% em fundos de renda fixa. Então, como eu já mencionei, são os mesmos fundos, tá? Fundo soberano, fundos juros e moedas e fundos de crédito privado. 11% da carteira em crédito privado, e aqui ele entra debêntures e créditos bancários, e 5% em outros. Na renda variável, a gente já tem uma exposição maior. Lembram que lá no plano 1 a gente tinha só 5% em renda variável, aqui a exposição ela já de quase 17%, né, 16,8%, também dividido aí na relação de 70% em FIAs, que são fundos de investimentos em ação, que é a gestão terceirizada, a gente faz através de fundos de investimento, e 4% em carteira própria, que são os mesmos papéis, aqueles 15 papéis que eu mencionei no plano 1, tá? Também de investimentos no exterior, aqui é um pouquinho mais, a gente tem 4,4% de investimentos no exterior, também um fundo exclusivo, como eu já mencionei, que a gente colocou de pé no início desse ano, e o objetivo desse fundo de investimentos no exterior é entregar dólar mais 7. Aqui embaixo, na carteira de estruturados, se divide entre os fundos de investimentos em participação e os fundos de investimento multimercado, então a gente tem 3% da carteira em FIPs e 6% em multimercado. Nos imobiliários, a gente tem 2% da carteira em investimentos imobiliários. A maior participação hoje aqui é o Shopping Itaquera, e 3% da carteira do plano 2, na carteira de empréstimos, tá? Mesmo racional aqui que eu já apresentei no plano 1, que é a liquidez, a projeção de liquidez. Então, a gente projeta aí uma liquidez até dezembro, na casa aí de 230 milhões esse plano, que gira ali em torno de 13% a 16% do patrimônio do plano 2, tá? É daqui que a gente vai utilizar recurso, como eu já disse, para colocar de pé as novas estratégias que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, tá bom? Plano família, o último, tá? Então aqui já é o último plano que eu vou mostrar a rentabilidade. Plano família começou finalzinho de 2018, hoje temos um patrimônio líquido aí por volta de 700 mil reais. A linha verde é a linha de rentabilidade do plano, então foi um ano bem difícil, né? A gente partiu ali do final do ano passado com uma taxa de juros, com uma taxa Selic em 2%. Hoje a Selic já está em 4,25% e o mercado projetando 7% para o final desse ano. Isso traz uma volatilidade para esse plano, porque ele é um plano 100% em renda fixa, então a volatilidade ela fica clara ali na hora que a gente olha a linha verde ali, que é a linha de rentabilidade do plano, tá? Então, o plano família a gente está entregando 1,17 de retorno bruto no ano, de janeiro até junho, abaixo da nossa meta de rentabilidade, que é 125% do CDI, que é a linha azul, que é 1,59, tá? E o CDI no período acumulado é de 1,27. Então, a gente vem sofrendo com rentabilidade no plano família ao longo do ano. Como eu disse, a volatilidade ela aumentou bastante. Estamos abaixo ainda do CDI e um pouquinho longe da nossa meta, que é o 125% do CDI. Como eu disse, a gente tem 100% da carteira em renda fixa, que ela é dividido entre 77% da carteira em juros e moedas. Então, a gente faz essa estratégia até através de um fundo de investimento exclusivo não do Metros, mas exclusivo para o segmento institucional, que é um fundo gerido pela Quineia. Então, 77% da carteira está focada em estratégia de juros e de moedas, 12% da carteira
em crédito privado, também através de fundos de investimento. Então, aqui a gente tem debêntures, CRI, CRA, são papéis que os gestores compram, todos eles atrelados a empresas, tá? 10% da carteira em crédito bancário, aqui a gente fez através da nossa carteira própria. Então, a gente tem um CDB de um banco de primeira linha, e 0,4% que é a liquidez do plano que a gente utiliza ali para pagar as custas mensal que a gente tem do fundo também, tá? Aqui eu queria falar para vocês um pouquinho das principais estratégias de 2021. Então, como eu mencionei, né, a gente viu ali ao longo da apresentação que principalmente o plano 2 ele está com uma liquidez grande, né? A gente tem por volta de 200 milhões de reais de perspectiva de liquidez daqui até o final do ano, que são vencimentos de títulos públicos, e a gente já está num processo de criação de um fundo exclusivo de crédito privado para o plano 2. Esse fundo ele vai mirar em papéis como debêntures, créditos bancários, FDICs, então assim, são todos os papéis de renda fixa em crédito privado. E a gente aproveitou algumas oportunidades também ao longo desse ano em letras financeiras, que nada mais é do que crédito bancário. Então, a gente viu as taxas de juros aumentarem, né? A abertura da curva das taxas de juros, que é o termo que a gente usa no mercado, e isso trouxe boas oportunidades para a gente alocar recursos tanto no plano 1 como no plano 2 em letras financeiras, tá? Então, uma das estratégias que a gente deve colocar de pé agora em agosto é um fundo exclusivo para o plano 2 de crédito privado. Em fundos imobiliários, a gente veio nos últimos 2 anos desconstruindo a nossa carteira de fundo de investimento imobiliário. Então, a gente tinha uma carteira com fundos de investimento muito antigos, fundos que eram monoativos. Então, assim, são fundos imobiliários que tinham apenas um prédio dentro, né, na estrutura do fundo, fundos de laje corporativas, que nesse cenário de pandemia, esses fundos sofreram bastante. E então a gente veio desconstruindo essa carteira e a gente está num processo de revisão e aumento da participação, tanto no plano 1 como no plano 2, no segmento imobiliário, tá? Provavelmente aqui a gente deve focar segmentos de logística, shoppings, créditos, né, que são os famosos CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e, e fundos de fundos imobiliários, que são os famosos FOFs ali que a gente fala, né, que são Fund of Funds. São fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários, tá? Então, a gente acredita que até o final desse ano a gente coloque de pé essa nova carteira de fundo imobiliário nos 2 planos, no plano 1 e no plano 2. Já na carteira de multimercado, a gente também está num processo de revisão dessa carteira. A gente já atua nessa classe de ativo já há bastante tempo também. Eu acho que já desde 2017, se eu não me engano, e a gente está num processo de revisão dessa carteira. Ela era uma carteira praticamente macro, né, onde o gestor acaba investindo em oportunidades de acordo com o cenário econômico e tudo mais, e a gente está vendo ali algumas oportunidades de investimentos mais sofisticadas para tentar trazer um pouco mais de retorno para que a nossa carteira de multimercados fique mais próxima ali da meta atuarial. E os investimentos no exterior, a gente tem monitorado ali principalmente o câmbio e talvez a gente consiga aí até o final do ano aumentar a nossa participação de investimentos no exterior, tanto no plano 1 como no plano 2, mas aqui a gente ainda vem monitorando para ver qual o momento que vai fazer sentido ou não. Bom, pessoal, com isso eu encerro a apresentação. Como eu disse no início, a ideia é a gente estreitar esse relacionamento, que cada vez mais a área de investimento consiga mostrar a performance dos planos, seja ela boa ou ruim, e explicar o porquê de tudo isso, né? Então, o Maurino é o nosso gerente de previdência, atuário de formação, especializado na matéria, já tem 19 anos aqui conosco, sabe o nosso estatuto de cor, todas as vezes que eu tenho dúvida, ligo para ele, ele sempre sabe responder, não precisa nem conferir. É isso, Maurino, agora é contigo. Obrigado, Alexandra. Boa noite a todos. Eu fiquei com a incumbência de falar especialmente do Plano Família, mas como a gente está falando
com participantes do plano 2, eu sempre tento traçar uma analogia entre esses 3 planos e mostrar para vocês também as vantagens de aderir ao plano família. Eu vou usar como pano de fundo o site, né? A parte do nosso site que trata do plano família, é o que eu vou compartilhar com vocês, e a partir daí eu vou discorrer sobre a minha fala, tá bom? Vou compartilhar aqui. Esse é o nosso plano família, ele bem pequenininho, bem novinho, melhor dizendo, desde novembro de 18, né, que a gente criou e foi aprovada a sua implementação. Esse é o site do plano, ele está dentro, é uma das abas do nosso site do Metros. E o que é o plano família? É um plano chamado plano instituído, que é diferente dos planos 1 e do plano 2, que são patrocinados pelo metrô, né? Você que é participante do plano 1 sabe que você contribui de um lado, o metrô contribui do outro, para que você possa ter direito lá na frente a um benefício que já é pré-definido, por isso que a sua contribuição ela é feita mensalmente a partir de uma tabela e que você não consegue alterar, né? Se eu quisesse pagar mais ou pagar menos, não tem como. O plano 1, ele tem essa característica, benefício definido, e a contribuição, ela varia em função da necessidade de recompor os recursos para pagar, para poder honrar esse benefício no futuro. Então, se eu tiver interesse em aumentar minha poupança previdenciária, o plano 1 não me dá essa possibilidade. Aí, mais à frente, até mostro para vocês qual seria a solução para a gente resolver isso em relação ao plano família. Quem é participante do plano 2, ele já tem mais flexibilidade, ele já consegue definir suas contribuições, formar poupança, juntamente com o metrô, com a contrapartida do metrô, e no futuro ter um saldo acumulado e, a partir desse saldo, transformar em benefício. Então, ele tem uma ajuda, né? Tem uma contrapartida da patrocinadora, tanto o plano 1 quanto o plano 2. O plano família, não. Ele é um plano chamado instituído. Instituído por quê? Ele é direcionado para um grupo específico de pessoas, mas esse grupo tem que estar ligado a uma associação, a uma entidade de classe que a gente denomina de instituidores. Por isso que não dá para a gente sair vendendo o plano família aí na Paulista, bem que a gente gostaria para poder aumentar o número de participantes. Não dá, a gente precisa ter esse grupo específico de pessoas para aderir. Mas ele é um plano que, qual é a sua característica? A gente chama de contribuição definida. Você define a contribuição a qualquer momento, hoje o valor mínimo é de R$ 56, vai contribuindo ao longo do tempo, forma sua poupança individual, e lá na frente, você não precisa termo de vínculo empregatício, se desvincular da empresa onde você está, porque essas regras valem para o plano 2. O plano família é mais liberal nesse sentido, porque você define a data que você começa a usar esse recurso, esse saldo. Então, ele não foi criado especificamente para aposentadoria. Ele tem essa finalidade, mas não somente. Você pode usá-lo para realizar desejos, sonhos de médio e longo prazo, como viagem, um intercâmbio. A Alexandra falou de fazer plano família para os netos, para bancar a faculdade, para os filhos e tudo mais. Então, ele tem essa versatilidade que no plano 1, plano 2, você está vinculado ao termo do vínculo, ou seja, se já olha mais a longo prazo, mais na sua carreira profissional. No plano família, você pode diversificar para realizar sonhos de curto, de médio e longo prazo. Então, quais seriam as razões que você teria, e a gente vai debruçar sobre uma em especial, que a Alexandra até já adiantou, sobre a dedução do imposto de renda, mas a primeira seria a flexibilidade de realizar contribuições. Além de você definir a contribuição, como eu falei, mínimo de R$ 56, você pode fazer isso mensalmente e ajustando isso ao longo do tempo, como também pode fazer contribuições esporádicas. A qualquer momento, várias ao longo do ano, vai depender do seu planejamento e da sua necessidade futura. Facilidade de resgate e liquidez, só fazendo um paralelo rapidinho com o plano 1, plano 2, você só pode resgatar nesses dois planos quando se desligar da empresa. No plano família, depois de 3 anos de vinculação, você pode ou resgatar totalmente, que não é o indicado, obviamente, porque normalmente se faz projetos mais de médio e longo prazo, ou fazer resgates parciais para atender uma necessidade
eventual, mas depois sempre manter aquele planejamento futuro de usar o recurso lá na frente. A possibilidade de dedução de imposto de renda, toda contribuição que você fizer ao Plano Família, você consegue ir lá e declarar na sua, fazer a sua declaração de imposto de renda, lançar essas contribuições, tanto para você, quanto para os seus dependentes legais, importante, por exemplo, se fizer para o filho, fizer para o cônjuge, esposa, marido, e fizerem declaração conjunta, você consegue deduzir, se forem seus dependentes, você consegue lançar essas contribuições e pagar menos imposto de renda por isso. Então, a gente já entra naquele círculo virtuoso, pago contribuição, reduz imposto, restituo, e já no ano seguinte, use esse recurso para fazer mais um aporte. Então, eu só tenho ganha-ganha nesse sentido. Menor custo de administração, né? Nós temos aí os planos 1 e 2, o plano 1, né, está com 28 anos de existência, então nós já temos know-how na gestão de planos de previdência, então conseguimos reduzir nosso custo, é um plano que tem apenas 1% de taxa de administração e 0 de taxa de carregamento. Ou seja, o que é taxa de carregamento? É aquele valor que a gente deduziria da sua contribuição. Ou seja, se você colocar R$100, a gente tiraria R$2, R$3 para despesa. A gente não faz isso. Colocou R$100, são R$100 que vão para a sua conta individual, para a sua poupança individual. A taxa de carregamento, como eu falei, ela é zerada. Como fazer a adesão? Depois eu volto, mostro o caminho certinho para vocês. É uma adesão online, né? Você entra nesse formulário de pré-adesão, entra com o CPF, uma senha, tem alguns passos que você precisa seguir, obviamente, para colocar algumas informações, inserir alguns documentos, e no final finaliza a sua adesão, a gente analisa o cadastro e você já é participante do Plano Família. Bem fácil, bem tranquilo de se fazer. Mas, para tanto, você precisa estar vinculado aos chamados instituidores, que é aquele elo que eu falei que o plano precisa ter entre o participante e essa figura, né, de instituidor. Nós precisamos que as pessoas que a gente oferece o plano estejam vinculadas ou ao próprio Metros, e aí é importante, a gente está falando para participantes do Plano 1, Plano 2, que é interessante, para a EAMESP, né, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô, e o Grêmio, né, que foi o nosso primeiro instituidor. Depois, na sequência, nós passamos a ter o Metros e a EAMESP. Para se vincular ao Metros, o próprio participante ele já tem esse vínculo ao Metros. Os próprios, ou os ativos, ou os aposentados, e até pensionistas também, ele já tem esse vínculo ao Metros. Então, eles já podem fazer a adesão imediata, de cara, ao Plano Família. E seus parentes, cônjuges e parentes de primeiro grau, né, dependentes econômicos, já podem fazer a adesão direta ao Plano Família, porque eles têm esse vínculo com Metros. Quem for associado da IAMESP pode também fazer a vinculação, a adesão ao Plano Família, como também seus cônjuges, né, cônjuges dependentes econômicos. O Grêmio, que é a associação, né, o Grêmio Recreativo dos Metroviários de São Paulo, existem duas figuras de associado: o associado prévio, que tem um objetivo exclusivo para fazer adesão ao plano. O associado Grêmio é aquele que tem um vínculo maior, que pode usar todos os recursos da associação, mas também seus familiares, aí pode se estender até o 3º grau, a gente está falando de tio, sobrinho, bisavô, bisneto, pode fazer adesão ao plano. Então, se a gente olhar o universo dos metroviários e seus dependentes, a gente consegue abranger muita gente. Então, aí que a gente precisa trazer essa possibilidade para vocês, metroviários, entender a importância, as possibilidades que lá na frente você poderá usar o Plano Família para usar, né, na realização dos seus sonhos e, portanto, fazer a adesão. Mas aí você pode pensar, por que eu, participante do Plano 1, participante do Plano 2, vou aderir ao Plano Família, né? Para você que é participante do Plano 1, a primeira razão, além daquelas que a gente já enumerou acima, seria a diversificação, né? Eu já estou num plano de previdência, já estou pensando bonitinho na minha aposentadoria, e eu quero, até teve uma pergunta aqui no chat, né? Eu posso investir minhas economias no Metros? Pode. Eu que sou do Plano 1, pode sim, a partir do Plano Família.
Você rentabiliza, aproveita o momento que ainda você está se capitalizando para formar poupança futuro e ganhar com a rentabilidade. Quanto antes você fizer isso, melhor. Participantes do Plano 1, como eu falei, ele faz aquela contribuição que ela é fixa e ela não consegue mexer, e só a título de exemplo, quem contribui com maior valor, o participante que contribui com maior valor no Plano 1, isso corresponde ao salário, ao teto, de 7,5% daquela conta que a Alexandra falou, né, da renda bruta. Isso corresponde a 7,5%. Isso quer dizer que você tem mais 4,5% para chegar naquele limite dos 12%. Onde que eu posso fazer esses 4,5%? No plano família. Eu já tenho meu benefício pré-definido no plano 1, eu vou formar uma poupança adicional no plano família, até a data da minha aposentadoria, ou quando você assim decidir, porque é você que vai escolher a idade para começar a usar esse recurso. E também trazer seus dependentes, sua esposa, seu marido, seus dependentes legais, e usar isso como dedução no imposto de renda. Então, você tem vários motivos para isso. Para o plano 2, você diversifica também, você tem o mesmo efeito da dedução do imposto de renda, né, porque é tudo dinheiro investido na Previdência, e aí você deixa o plano 2, vamos pensar assim, para aposentadoria, e o plano família para realizar um outro objetivo, que não precisa esperar a aposentadoria, não precisa esperar o momento lá na frente da aposentadoria. Daqui a 5 anos você já tem recurso necessário para usar e usufruir de algum sonho antes de parar de trabalhar, antes de começar a usufruir da aposentadoria. E aí a portabilidade aqui lá fora, né, vocês podem comparar as rentabilidades lá fora, as taxas que são cobradas nos PGBLs da vida, o PGBL você consegue portar para o plano de família. Então, isso é um grande atrativo que a gente pede para você fazer a conta, você investigar, entra lá no banco, no site do banco onde você tem o PGBL, compara, vê quanto você está pagando de taxa de administração, quanto você está pagando de taxa de carregamento, qual é a rentabilidade em relação ao CDI, né, proporcionalmente falando, e compara com esses números, né, que o Rodolfo apresentou, e pensa em trazer uma portabilidade, porque ele entra, quanto antes ele entrar, antes ele começa a ser rentabilizado, e o objetivo fiscal é o mesmo, né? Você vai ter aquele recurso de portabilidade já entra como um saldo inicial, então você não começa do zero, você já começa com algum recurso de cara, isso vai servir para incrementar seu saldo futuro, tendo as vantagens da taxa de carregamento, que você não paga nada da menor taxa de adesão. Eventualmente, vários associados, né, em relação à IAMESP, ao próprio Grêmio, seus familiares e até eles também, que não estão ligados ao metrô, eventualmente estejam nos assistindo, não tem plano de previdência. Se deixa para depois eu vou vendo isso, e o tempo vai passando. Então, você tem oportunidade de aderir a um plano de previdência, usar desses benefícios e se planejar para o futuro. Mas como é que eu faço a adesão? Tá? Então, eu vou voltar lá no início, entrando no estágio do METS, que todos nós já conhecemos. Vamos lá. Você entra no estágio do METS, aqui no cabeçalho, do lado direito, você tem o Plano Família, né? Que é exatamente o site onde eu estava. Aqui na parte de informativo tem essas informações que eu já passei para vocês, vocês podem debruçar um pouco mais sobre esses detalhes. Mais abaixo, a gente consegue ver o próprio regulamento do plano. Então, você conhece no detalhe as versatilidades, as facilidades do plano. O manual do participante, que ele é mais minucioso e mais simples de leitura e de compreensão, comparadamente com o regulamento. A questão do regime de tributação, que é importante, né? Todo mundo hoje, quando adere ao plano 2, a gente, na nossa integração, a gente realça bastante a questão da tributação, que hoje em dia não adianta só fazer planejamento financeiro, a gente tem que fazer planejamento tributário também. Se eu consigo diferir o imposto, ou seja, a contribuição que eu estou fazendo hoje, eu não pago imposto, eu só vou pagar lá na frente, eu preciso ter essa noção a partir de quando que eu vou pagar esse imposto e a possibilidade de pagar o menor imposto possível. Na verdade, ninguém gosta de pagar, né? Imposto, você consegue acompanhar a rentabilidade do plano, né? Está atualizado até junho por aqui, a própria política de investimento, que o Rodolfo deu um panorama, né, ao longo do tempo. Então, você tem muito informativo, estatística, acompanhar a quantidade de participantes ao longo do tempo.
né, ao longo dos meses. Nós temos aqui a área do participante, né, aquele que já é participante, ele já vai conseguir acessar a área e acompanhar, né, o seu extrato, acompanhar seu saldo, e no futuro a gente já vai habilitar a possibilidade dele alterar suas contribuições, fazer aportes esporádicos, né, tudo para facilitar a vida do participante e, obviamente, ele poder se planejar e ter a informação tempestiva, né? E o formulário de pré-adesão, que eu mencionei, que a adesão é totalmente online. Ao acessar aqui, você vai entrar com o e-mail e um CPF. Lembrando, se você for fazer para você, você já se enquadra, né, naqueles instituidores, obviamente você vai usar o seu CPF. A gente só chama atenção, se você for fazer para algum familiar, um neto, um filho, a esposa, coloca o CPF da pessoa que vai ser participante, né? Ah, vou fazer para o meu filho, eu vou colocar o CPF do meu filho, crio uma senha, eu vou fazer esse cadastro, aí eu já entro naquele processo que são 6 passos de introdução, cadastro de algumas informações, algumas definições importantes, como o valor da contribuição, como eu falei, a idade que você pretende começar a receber, a usar esse recurso, né, não necessariamente para aposentadoria, inserir alguma documentação, como CPF, RG, enfim, e aí é o cadastro, você já faz isso, você vai usar, sei lá, 10 minutos no máximo para tomar algumas definições, isso já entra na nossa base de dados, a gente faz análise e você já passa a ser participante. Hoje, para quem é metroviário, por exemplo, ele pode autorizar a dedução, o desconto, melhor dizendo, da contribuição na folha salarial, né, dele lá no metrô. Nós mandamos a informação na folha, eles deduzem se ele assim autorizar, tanto para ele quanto para os seus familiares, para a esposa, filhos, enfim. Isso facilita também, porque já desconta do seu lerite, você não olha, mas já entra aqui, a gente já faz o investimento, pode ser por boleto, enfim, a gente está sofisticando e aumentando as opções de desconto, tudo isso para facilitar esse acesso e essa adesão. Então, a gente pede para que vocês entrem no site, conheçam o Plano Família, que é uma ótima oportunidade de formar poupança e se planejar, que seja para aposentadoria, para realizar algum sonho futuro. Era esse recado que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha, falei rapidamente, né? Espero que eu tenha passado, né, por todos esses pontos. Caso tenha alguma dúvida, né, vocês podem, fiquem à vontade, e esperar que vocês conheçam o Plano Família e incentivem em casa, né? Leve esse assunto para casa, né? A gente precisa de porta-voz lá na casa de vocês, e vocês, participantes, já conhecem, já nos conhecem, já estão conosco há muito tempo, e levar essa oportunidade, esse produto aí para a família, que é importante. A gente pensa na reforma da Previdência, nos afeta a todos, e estender esse benefício, esse produto aos nossos familiares é uma forma de se planejar familiarmente, né? Levar o assunto para todo mundo. Obrigado pela oportunidade.